Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma notícia que está circulando em Brasília que o Barroso estaria cogitando pedir demissão imediatamente, renunciar imediatamente, né? Vocês sabem, o Barroso é o atual presidente do STF, até setembro, em setembro ele deixa de ser o presidente, assume o Fachin. O Fachin hoje é o vice-presidente, então em caso o Barroso realmente peça renúncia, o Fachin assumiria a presidência do STF. E a gente sabia já há algum tempo, tá? Muita gente está falando que não, que o Barroso está querendo sair por causa da Lei Magnitsky, medo de perder imóvel, não sei o que lá. Eu não acho que seja isso, por quê? Porque já havia esse papo dele sair do STF muito antes, eu fiz vídeo sobre isso, há coisa de um ano atrás, que ele ia fazer a presidência dele no STF, quando saísse da presidência ele iria renunciar, havia essa expectativa. Mas agora, o que está se dizendo é que ele pode renunciar já, imediatamente, de sair do STF agora. Eu não sei se isso é verdade, tá? É boato que está circulando por aí. Mas eu não descartaria isso não. Por quê? Porque o que está acontecendo no momento? Como eu falei, eu não acho que o problema seja os móveis com medo da Lei Magnitsky, coisa e tal, porque é verdade que a Lei Magnitsky vai chegar nele de um jeito ou de outro se a coisa não resolver rápido, né? O problema maior é isso daqui, ó. Barroso pode antecipar a aposentadoria após racha no STF. E é o que eu falei para vocês, eu fiz um vídeo hoje mais cedo dizendo que o Alexandre de Moraes falou que vai mandar a prisão do Bolsonaro para a primeira turma. E vai mandar, é o esquema que ele está falando, né? Olha só, vai todo mundo comigo para Magnitsky, vamos todo mundo para Magnitolândia, né? Vai todo mundo ferrar aqui a turma do STF. E ele está jogando exatamente com isso. Que ele está falando pro pessoal, olha, se eu ficar sozinho nessa história, acabou o processo contra Bolsonaro. E é verdade, acabou. Não tem mais como sair. Esse pessoal quer muito a prisão de Bolsonaro, mas não quer mais segurar o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes está botando todo mundo junto agora. Deve estar uma pressão infernal na cabeça do Barroso, que é o chefe do STF. Ele é o cara que manda nesse momento, ele é o presidente do STF. De um lado, o pessoal que quer que mantenha o processo contra o Bolsonaro, que acabe com a vida do Bolsonaro, né? É o que esse pessoal quer, não tenha dúvida que tem muita gente querendo isso lá em Brasília. E de outro lado, o pessoal dizendo, porra, mas eu não quero entrar na Magnitsky não, meu amigo. Porra, esse negócio de ir pra Magnitsky tá muito ruim, né? E o que o Alexandre de Moraes fez agora foi justamente chamar todo mundo na chincha. Eu não sei se vai ser, se isso vai acontecer realmente. Por enquanto parece só boato, né? Mas segundo estão dizendo agora, essa notícia saiu agora à tarde lá em Brasília, parece que de fato o Barrosão vai pedir pinico. Essa notícia foi sugerida por querido Espérito Vendo Peter, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, de novo, recapitulando, isso é boato. Não sei se é verdade, tá? A gente sabe que existe um boato. Aliás, a coisa de que o Barroso vai sair depois da presidência dele em setembro também é um boato. Em momento algum o Barroso falou que iria sair depois da presidência dele, mas muita gente já comenta isso em Brasília já há bastante tempo, que o Barroso estaria de saco cheio, ele está desgastado, ele faz parte daquele grupo de juristas que achou muito divertido brincar de política, e como eu falei para vocês, eles são técnicos, você pode até argumentar que do ponto de vista do direito eles têm uma boa capacidade, mas são políticos de merda, são políticos inexperientes. Começaram a fazer um monte de merda achando que eram inimputáveis, que nada iria acontecer com eles, vamos fazer valer a vontade das pessoas civilizadas do Brasil, era o que queria o senhor Barroso, ele falou isso, não que temos que fazer um processo civilizatório no Brasil, o Brasil tem muita gente que pensa errado, tem que pensar igual a eu sou o civilizador do Brasil. Uma coisa mais idiota do mundo, né? Até porque se a gente vive numa democracia, meu amigo, a gente tem que abraçar o que é o brasileiro mesmo, né? Eu não sou conservador, eu não sou religioso, mas eu reconheço, o Brasil é formado principalmente de conservadores e religiosos. É a grande força que tem aqui no Brasil. E aí, ficar com esse papo de força civilizatória, meu amigo, para com isso, né? Isso é coisa de ditador, né? Que achar que é melhor do que o próprio povo. Não é, Barroso. Você é parte dessa bagunça que está aqui no Brasil, como eu, como todo mundo que está aqui. Não tem esse negócio de, o brasileiro vota mal. Meu amigo, nós somos brasileiros, cara. Somos nós mesmo. Não dá para falar esse tipo de coisa, não, cara. É a gente mesmo que tem que resolver esses problemas aqui. Pois bem, o Barroso ficou muito queimado com a história do derrotamos o bolsonarismo, que ficou evidente que, porra, caramba, né, o cara tava querendo acabar com o bolsonarismo. Que história é essa? Como é que pode um STF, que deveria ser uma turma, uma coisa isenta da justiça, um trabalho técnico, dizer que quer, de fato, acabar com uma parte da sociedade brasileira, um movimento político brasileiro, né?
Eu já expliquei isso para vocês, né? Porque esse pessoal achava que, não, que o bolsonarismo é uma pedra no caminho, né? Um detalhezinho que vai ser acabado ali, que vai se acabar rapidamente, e não é isso, muito pelo contrário. Eles não têm ideia do tamanho que é o bolsonarismo e que vai crescer muito ainda, tá só no começo esse movimento. Mas enfim, ele ficou queimado com isso. Também o perdeu o Mané, né? Evidentemente ele ficou queimado com isso, ele já estava de saco cheio dessa história. Então, eu não descarto a possibilidade dele sair em setembro. E isso é o que já estava mais ou menos certo entre as pessoas aí. Tem muita gente falando assim, ah, Peter, mas isso vai ser ruim porque o Lula vai indicar mais um ministro e coisa e tal. E eu já falei para vocês que eu tenho sentimentos dúbios com relação a isso, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas o caso aqui não é nem julgar se vai ser bom ou se é ruim, porque na verdade a gente não tem nenhum poder sobre isso. Vai ser uma decisão única do Barroso. Ou o Barroso vai se demitir ou ele não vai. É uma coisa interna. Eu não tenho dúvida que ele está sendo muito pressionado. Agora, o ponto todo é esse, né? O que está levando essa pressão enorme em cima do Barroso? Exatamente por quê? Porque os outros ministros do STF, já há muito tempo, há muita reclamação dos ministros do STF com relação ao Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes faz e acontece, é como se fosse o chefe do STF, manda e desmanda, e tem feito muita besteira. De novo, o que eu sempre repito aqui, não é que o pessoal veja algum problema com prender Bolsonaro. Todo mundo ali, com exceção do André Mendonça e do Cássio Nunes, todo mundo ali quer prender Bolsonaro, mas o problema é que o pessoal tá vendo que o Alexandre de Moraes está cometendo erros demais. Não foi um errinho, dois errinhos. Um erro você vai cometer, todo mundo comete erro de vez em quando na vida. O Alexandre de Moraes seguidamente comete erros absurdos, que mostra que é muito verdadeira aquela frase que foi levantada pelo Alan dos Santos, que o Alexandre de Moraes está se guiando pelo ódio, que ele persegue o Bolsonaro pelo ódio que tem no Bolsonaro. E, gente, ódio não é bom conselheiro, tá? Isso é uma coisa que realmente qualquer um que está com ódio acaba tendo má repercussão, fazendo coisas erradas em função de ódio. Então não é um bom conselheiro. Não é que você não possa ter, tá? Ódio é uma coisa, é um sentimento saudável de vez em quando também. Eu acho um erro esse negócio de dizer que não pode odiar ninguém. Não, pode. Eu odeio algumas pessoas assim. A questão é que você tem que tomar cuidado redobrado na hora que você toma decisão nesse caso, porque o ódio pode realmente prejudicar a sua capacidade de discernimento. E o Alexandre de Moraes, das duas, uma, ou ele é burro de nascença, ou então ele foi cegado pelo ódio e começou a cometer burrice em sequência, né? Porque, de novo, eu falo para vocês, a gente tem que meio que agradecer isso, porque o Alexandre de Moraes poderia ter sacaneado o Bolsonaro, poderia ter destruído o bolsonarismo de forma profissional, sem abrir muita margem para questionamento, e a gente estaria numa situação muito mais difícil agora. Mas não, o Xandão queria isso rápido, queria tudo a toque de caixa, não se preocupou com como essa coisa seria vista, achou que estava intocável lá no castelinho do Supremo, porque todo mundo no Supremo queria prender Bolsonaro, e ele é o cara que estava fazendo a coisa acontecer. O que vai acontecer? Alguém vai reclamar no Supremo? A gente mesmo que vai votar, a gente vota contra. Então ele achava que estava intocável ali, acabou fazendo um monte de merda. Quando chegou a Magnitsky, criou-se o problema, porque agora eles não são mais intocáveis. Ah, mas ele está dizendo que não afeta nada. O Gilmar Mendes falou que não, que Magnitsky, não estou preocupado não, fez piadinha, falou não, que eu vou fazer palestras em Lisboa, em Paris, mas talvez não faça em Washington porque não posso, não sei o que lá, fazendo piadinha. Ó, meu amigo, no fundo, eles estão preocupadíssimos com isso, rachou geral. E o que o pessoal está cobrando no STF? Está cobrando do Barroso resolver isso. Isso daqui, de novo, é tudo boato, tá, gente? A gente não tem certeza, mas faz sentido. Faz sentido porque a pressão em cima do Barroso neste momento deve estar muito grande. Então, é o que eu falo para vocês. Havia já a previsão, a ideia do Barroso de sair em setembro, mas o que estão dizendo agora é que ele está querendo pedir a renúncia já, nas próximas horas. E por que seria isso? Porque o Alexandre de Moraes falou que vai jogar o caso da prisão do Bolsonaro para a primeira turma. É aquilo que eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes está se sentindo traído, porque foi todo mundo nessa brincadeirinha de vamos prender Bolsonaro, né? Todo mundo embarcou nesse negócio. Os outros ministros criticam por quê? Porque eles queriam prender Bolsonaro, mas não queriam as merdas que o Alexandre de Moraes fez. O Alexandre de Moraes fez um monte de merda. Aí agora o Alexandre de Moraes está cobrando deles. Não, vamos todo mundo junto. Ou eu tô junto com todo mundo aqui ou não estamos, né? E aí os outros ministros todos estão preocupados, porque agora, se eles votarem contra o Alexandre de Moraes, eles vão enterrar o processo contra Bolsonaro. Acabou o processo contra Bolsonaro. Não tem mais. Pode ter certeza. Ah, não, mas isso só reverte essa condenação, o Peter. Depois vai ter a votação da coisa e tal. Mas aí o Alexandre de Moraes vai estar desmoralizado, não vai ter força mais para nada. Já ficou óbvio que ele não vai conseguir terminar esse processo kafkiano dele contra Bolsonaro, né? Por outro lado, se os ministros votarem a favor do Alexandre de Moraes, mantendo a prisão do Bolsonaro, mantendo
o processo contra Bolsonaro, eles vão todos para Magnitsky. Os outros ministros não querem isso. Devem estar pressionando o Alexandre de Moraes, pressionando o Barroso pra caramba, porque o Barroso, em tese, é o presidente do STF. Ele pode mandar no Alexandre de Moraes. Ele vai conseguir fazer isso? Não vai, o Alexandre de Moraes não tá sabendo. Ou seja, rachou o STF e no momento o Barroso tá querendo querendo pedir o pinico, vai pedir para sair, né? Então o pessoal tá falando aqui que é para salvar os imóveis nos Estados Unidos, com medo do Trump, Barroso vai pedir para sair do STF. Então não acredito que isso aqui seja por conta dos imóveis, muito embora sim, certamente foi um fator que considerou na cabeça dele, ele também entrar na lei da Magnitsky, mas a notícia que a gente tinha até aqui, que é que ele sairia em setembro, isso já é notícia velha, não é de agora, não é da época da Magnitsky. De qualquer forma, pode ter alguma coisa assim a ver, porque o grande problema é esse daqui, ó. O Barroso pode antecipar sua aposentadoria após o racha no STF. Por quê? Porque ele é o chefe do STF, está sendo pressionado. O Alexandre de Moraes botou para botar todo mundo na frigideira junto, vai todo mundo votar junto comigo aqui, ó. Vocês não queriam prender o Bolsonaro? Então agora estamos todo mundo levando Magnitsky junto aqui, não vou ser só eu me fudendo nessa história, não. Alexandre de Moraes tá puto. Já falei para vocês, traição, tá falando de traição o tempo todo. Por quê? Não é com Bolsonaro, com bolsonarismo, é com... Quem trai é amigo, meu amigo. O inimigo não te trai, não. O inimigo, ele faz as coisas que ele quer fazer contra você. Quem te trai é amigo, cara. Então, ele está falando isso para os coleguinhas do STF, que agora que a coisa pegou, todo mundo deixou ele para lá e está todo mundo querendo sair fora dessa história, né? Eles continuam querendo prender Bolsonaro, mas não querem mais os erros, se associar com o Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes chamou todo mundo junto. E aí o Barroso está na situação agora, e como é que ele sai disso? Porque ele é o chefe do STF. Ele pode fazer um monte de coisa nessa história, né? Ele pode, inclusive, tirar o Alexandre de Moraes do comando desse processo lá contra o Bolsonaro e resolver isso de outra forma. Ele vai fazer isso? Eu acho que não. Por quê? Porque, de um lado, ele desagradaria toda a esquerda, todo o pessoal que quer a condenação do Bolsonaro, a esquerda, inclusive a centro-esquerda, né? Que devem estar pressionando muito ele. De outro lado, ele desagrada os outros juízes do STF que querem se afastar de Moraes porque já viram que deu merda esse negócio. Então ele está numa posição impossível. E pior, se ele ficar com o Alexandre de Moraes, né, ele sabe que ele vai tomar um Magnitsky também. Então ele sabe que ele vai ter problema também nessa história, né? E se ele se demitir, eu vou falar um negócio para vocês. Do ponto de vista do processo do Bolsonaro, é ótimo. É a decretação do fim do STF. Acabou o STF. Se ele pedir a demissão agora, mostrando claramente que, né, não topa essa coisa toda, que acha um absurdo o que está acontecendo e coisa e tal, a coisa desanda completamente. E vai entrar o Fachin. O Fachin é o vice dele. O Fachin é esquerdista. Eu tenho certeza que queria prender o Bolsonaro também. Mas o Fachin já deu várias mostras de dizer que o Alexandre de Moraes está descontrolado, que o Alexandre de Moraes está fora de controle. E o Fachin é um cara esperto o suficiente para perceber o seguinte: um ministro descontrolado do STF pode até parecer uma coisa bacana para o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda, todo mundo aplaudindo Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! Vai lá! Mas tomem cuidado com isso, porque amanhã o Alexandre de Moraes se vira contra o Lula, se vira contra a esquerda e vai fazer as mesmas lambanças do outro lado também, tá? Então, isso é um perigo. Não deveríamos ter uma rainha da Inglaterra, aqui, nem a rainha da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra não tem poder nenhum, né? Não deveríamos ter um ditador do tipo de Stalin aqui no Brasil dando ordem para todo mundo, porque todo mundo se ferra nessa, né? Então, eu acho que para o caso do Bolsonaro seria excelente a saída do Barroso. Primeiro, mataria o processo do Bolsonaro, porque aí a primeira turma desfacelou todo mundo, ninguém vai querer votar mais junto com o Alexandre de Moraes, justamente o desfacelamento do STF. O problema da saída do Barroso vai ser a questão trabalhista, porque muito provavelmente o Lula vai indicar alguém que tem aqui os cotados que ele está falando aqui, que todos eles são esquerdistas ao extremo e certamente iriam querer reconhecer, por exemplo, o Pacheco é o mais perigoso de todos, é o mais esquerdista de todos. Porque seria o primeiro a proibir trabalho por aplicativo e coisa e tal, porque ele é um cara de empresa de ônibus em Belo Horizonte, né? E, ou seja, a empresa de ônibus fica puta com o Uber, cara, porque o Uber tirou os passageiros das empresas de ônibus, né? É muito melhor para a população, muito melhor para o cliente, mas para o dono de empresa de ônibus é uma merda o Uber, né? Então, esse pessoal todo aqui vai querer votar para acabar com o trabalho de aplicativo. Então, esse é o problema que eu vejo. Para o caso do Bolsonaro, a renúncia do Barroso é ótima, independente de qual esquerdista que entre aqui. Tem vários esquerdistas aqui, várias gradações de esquerda aqui. Independente de quem entre, vai ser positivo para o bolsonarismo. A gente vai pegar um STF muito mais fragilizado, incapaz de levar esse processo do Bolsonaro até o final. Agora, por outro lado, para outras pautas de direita no STF, vai ser preocupante.
preocupante, viu? O Barroso, bem ou mal, estava vendo a coisa correta do ponto de vista da terceirização, do ponto de vista do trabalho por aplicativos, esse tipo de coisa, e a gente pode ver um futuro em que simplesmente vai ser proibido o trabalho de aplicativo no Brasil. Vou inventar um negócio aí que vai proibir o trabalho de aplicativo no Brasil. Se prepare aí o pessoal que dirige Uber, que faz entrega e coisa e tal, a situação vai ficar muito ruim para vocês, né? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto é só boato, tá? Mas parece que existe a possibilidade de renunciar a qualquer momento. Vai ser divertido, vai ser engraçado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.